Boa tarde a todos, como estão? Hoje a gente vai ter uma live muito especial aqui com uma convidada incrível, que é a Tatiana Cavassana, do Instituto de Permacultura do Pampa, no Rio Grande do Sul. Eu vou convidar então a Tati a participar. Vocês esperem um pouquinho. Na Rama Permacultura. E eu vou estar enviando para ela essa nossa live, para ela conseguir participar, certo? Boa tarde, pessoal. Muito feliz aí para quem vai nos acompanhar nessa live super especial. A gente vai abordar sobre permacultura, questão da reconexão, né? Sobre esse estilo de vida, na realidade, que traz, né, a permacultura, vivenciar a natureza e o que isso traz, então, para nossa essência. E aqui está a Tati. Só um pouquinho, pessoal. Vou convidar ela. Vamos ver. Oi. Aceito. Só um pouquinho, gente. Ai, acho que agora vai dar. Oi, Tati. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em te conhecer. Muito Prazer feliz meu estar aqui. presença. Deixa eu aumentar um pouquinho o teu volume para mim. Isso, a gente vai fazendo os ajustes agora também. Fiz uns ajustes de câmera. Isso. Peraí. Agora sim. Ai, Tudo prazer bem? enorme estar aqui contigo. Sou uma grande fã. Conheço o trabalho de vocês, teu e do João, já faz um tempo. Acompanho, né, um pouquinho. Como arquiteta e também como, enfim, curiosa, né, do assunto. Então, é realmente, assim, um grande prazer te ter aqui conosco. Que bom. Então, a Tati, pessoal, ela é coordenadora do Instituto de Permacultura do Pampa, né, no Rio Grande do Sul, junto do João, que também fez a live aqui conosco, né, que vale super a pena dar uma olhada, quem quiser, tá no nosso feed. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre permacultura, né? A questão, assim, desse estilo de vida que é, na realidade, né? A permacultura e de como ela ajuda a gente a nos conectar, né? Com a nossa essência. Então, eu queria que a Tati comentasse um pouco sobre a trajetória, a história de vida dela, para a gente iniciar o nosso papo. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Contente de estar aqui, conversar contigo. E eu tenho uma trajetória de vida muito diversificada. Eu brinco que eu estou na minha terceira vida, porque eu tive uma primeira vida normal, que a gente tem aquelas obrigações, né? De ir para a faculdade, tem que escolher uma carreira e tudo mais. Esse momento da minha vida, eu sempre tive muita dúvida, na realidade, do que fazer, porque eu sempre gostei de tudo. Eu acho a arquitetura uma profissão maravilhosa. Eu quis muito ser arquiteta. Passei na faculdade de arquitetura, na hora que eu fui me inscrever, eu resolvi me inscrever na faculdade de desenho industrial, fiz desenho industrial. Então, eu sempre tive um interesse por muitas áreas do conhecimento e é uma época que a gente tem que cumprir as tarefas, cumprir os programas. E eu vivi essa minha vida, né, de crescer em São Paulo, estudar lá, mas eu sempre tive uma busca por algo que eu ainda não sabia o que era, né? Sempre procurando algo que eu entendesse que realmente tivesse a ver com o meu propósito. E aí, em um determinado momento da vida, eu falei, eu vou dar um tempo. E eu dei um tempo bem longe de tudo. Eu fui morar no Japão, fiquei um tempo morando no Japão, que eu chamo que foi a minha segunda vida, porque era tudo totalmente diferente do que eu vivia antes. Quando eu voltei, é que eu comecei a conseguir... Eu já tinha saído de São Paulo, que era um desejo muito grande, quando eu fui morar no Japão. E ainda não era, eu só fui identificar depois que eu tinha uma vontade, assim, de campo, de porteira, de bota embarrada, de cavalo, de bicho. Eu queria uma vida verdadeiramente rural. Então, eu tinha saído de São Paulo já, morava
em Atibaia, que é uma cidade excelente para viver, mas faltava aquela coisa de campo mesmo. Quando eu voltei do Japão, eu ainda trabalhei por mais um ano com teatro, porque depois da minha vida acadêmica, a minha profissão foi ter uma companhia de teatro e eu trabalhava com produção de espetáculos teatrais, fiz isso por 14 anos. E isso também eu larguei tudo, fui para o Japão. Quando eu voltei, ainda era o meu meio de vida, né? Era o que eu fazia para viver. Então, eu ainda produzi mais 2 espetáculos, mas aí eu finalmente conheci a permacultura através do João Roquette e aí tudo se alinhou. Aí eu achei o que eu tinha que fazer, onde é que eu tinha que morar e em um ano, menos de um ano na realidade, uns 11 meses, a minha vida mudou completamente. Eu vendi minha casa em Atibaia, mudei tudo, se transformou, porque finalmente eu achei a minha terceira vida, que eu brinco, que é essa vida que eu vivo hoje no campo. Eu não tenho mais dúvida do que eu tenho que fazer, eu não penso mais em estudar uma outra coisa. Eu tô toda assim, eu tô muito contente porque eu tô muito encaixada dentro do que eu quero viver, que não é exclusivamente a permacultura, mas tem espaço para todas as outras coisas que eu tenho interesse em estudar. E eu tenho no meu dia a dia a vida de campo que eu buscava tanto, que eu queria tanto ter. Bem resumidamente é isso, né? Porque acontece 10 mil coisas na vida, mas um pouco foi assim que eu cheguei onde eu tô agora. Nossa, 3 vidas, então. Muito incrível. Não, mas é interessante, assim, de a gente abordar esses assuntos e comentar sobre essa vivência, nessa história, porque eu percebo, assim, tantas pessoas com dúvidas, né, naquilo que aonde a sua essência vai ser destinada, ou até em busca da sua própria essência mesmo, né? Ou às vezes nem em busca de nada, assim, simplesmente vivendo ali aquela rotina, aquele cotidiano, né? Que faz muito sentido a gente ressignificar certas coisas para que a gente consiga entender o nosso caminho, né? Com Então, certeza. às vezes até em situações assim, nasceu em algum determinado local, aquilo vai te ou te prender, ou então, ou mandar tu ir, né? Então, tu vai seguindo aquilo que é da tua vontade mesmo, né? Precisa de bastante coragem. Mas eu imagino tu morando aí no Japão. Que loucura! Eu tive uma grande crise no primeiro dia, leva quase 2 dias para chegar, né? Você entre os intervalos de voo e tudo mais. E quando eu cheguei, eu não acreditava e eu fui dormir, porque eu realmente joguei muita coisa pro outro, deixei muita coisa pausada, porque eu tinha companhia de teatro, tem os atores, deixei tudo tocando assim do jeito que dava e fui. E fui meio que sem data, não fui sem data para voltar, eu ia voltar em 6 meses, acabei ficando um ano ainda, posterguei e tudo mais, né? Mas quando eu cheguei, eu estava meio alucinada, eu falei, o que eu fiz, né? E eu tinha recém construído a minha casa em Atibaia, eu tava nova, tava pendurando os quadrinhos, aquele momento lindo, né? E eu fui embora. Aí quando eu fui dormir meio louca. Aí eu falei assim, não, eu acho que talvez seja um sonho isso tudo, né? No outro dia, eu dormi, a hora que eu abri o olho, eu vi aquele tatame, porque eu dormia no tatame, igual o japonês, assim, com um futon em cima. Aí eu caí na real, eu falei, não, eu tô aqui mesmo e agora vamos em frente. Essa é a E minha foi um realidade. momento maravilhoso da minha vida, eu vivi todos os dias de paz. E eu, antes de ir, eu consultava o Xing, porque eu ficava em dúvida, não sei o quê. Aí sempre saía a Tai, que é o hexagrama que fala da paz, né? E eu, claro, mas sempre você fica com dúvida, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas foi realmente, eu tenho sido, na realidade, tenho tido muita entrega com a minha vida nas coisas que eu decido fazer. E aí eu precisava desse momento, fui em frente e fui, né? E foi muito, muito útil para minha vida. É uma experiência que me vale e ainda continua valendo, né? Continua sendo muito rica, assim. Uhum. Nossa, muito legal. Eu nem não fazia a menor ideia que tu tinha morado no Japão, né? Normalmente, são outros destinos que as pessoas escolhem, assim, né? Eu sei, aqui o pessoal que escolhe muito a Austrália, Europa, né? Umas coisas mais, assim, ocidentais, digamos assim, né? É que eu sou neta de japoneses. Então eu tinha, como neta de japoneses, a minha mãe, ela no passaporte dela diz que ela é filha do Japão lá, né?
o nível de relacionamento que ela tem com o Japão é de filha com o Japão. Eu não sou filha do Japão, mas eu tinha a possibilidade de ir para lá e de trabalhar lá. Eu fui para trabalhar, eu trabalhava, mas eu fui porque eu queria dar um tempo, mas eu fui com o trabalho, eu tinha uma coisa encaminhada lá, né? Foi por isso que eu fui para o Japão. Não que eu não escolhesse esse destino, porque claro, porque eu sou neta de japoneses, sempre visualizei, né, em algum momento ir para o Japão e conhecer o lugar de onde a minha família veio, né? Mas eu fui porque eu tinha esse elo. E na realidade, nesse momento, tinha tudo a ver com isso que você estava falando agora, porque a gente cresce dentro de um contexto, seja São Paulo, Porto Alegre, tudo tal, que tem um conjunto de valores, um conjunto ético, a comunidade porto-alegrense é de um jeito, enfim, a gente tem um entorno que nos embreta, nos empurra para resolver as coisas logo, o que você vai fazer, como é que você vai ganhar dinheiro, não sei o quê. E às vezes a gente não tem essas respostas tão rápido, e às vezes a gente não tem experiências mais variadas que nos oportunizem uma escolha a partir de opções. Normalmente a gente escolhe sem opção. E aí é nisso que a gente perde esse essencial. Porque essencial quer dizer a ideia principal, a ideia original. E cada um de nós é como assim uma ideia de Deus, vamos dizer, né? Então a gente tem uma ideia em nós, a gente tem uma vocação e a gente não ouve essa voz, a gente perde a nossa própria ideia primordial quando a gente não pode fazer aquilo que realmente gosta, aquilo que a nossa essência está envolvida em fazer, aquilo para o que a gente tem talento. Então a gente começa a entrar nesse automatismo, trabalhar e cumprir as coisas, e aí vai perdendo aquilo que... Deu uma travadinha aqui, mas acho que vai dar. Vocês estão escutando, pessoal? Acho que deu uma travada aqui agora. Voltou. Pessoal, vocês nos avisem aí se tá travando, como é que tá, se tá bom. A gente vai ajustando. Mas Tati comentou, realmente, né? Às vezes, assim, pela questão cultural mesmo, de cada estado, eu imagino, e o pessoal até comentou aqui, eu não sei de onde, de São Paulo. Então, essa questão, né, da gente conseguir sair, ampliar, né, mesmo os horizontes e perceber que talvez a nossa realidade não seja aquilo que a gente precise viver, né? E que a gente pode estar em busca de algo que faz mais sentido para a nossa vida, em questão para conseguir, assim, realmente nos trazer mais saúde, né? Saúde integral. Então, sejam as nossas escolhas diárias mesmo, né? Então... Exatamente. E uma das coisas interessantes do teu currículo, no caso, né, que eu estava dando uma olhada, é que tu também estudou a questão da psicologia junguiana, né? Estudei. Eu fiz uma pós-graduação em psicanálise junguiana há muito tempo atrás, que eu estou refazendo agora de novo, porque eu sou outra pessoa, né, na realidade. Mas isso sempre me ajudou demais. Na época da adolescência, eu lia... Como eu já fazia teatro e a gente tratava de vários assuntos relativos ao desenvolvimento humano, eu lia muito Joseph Campbell, que é assim uma referência fundamental em mitologia comparada, que é uma coisa que todo mundo devia ler, O Poder do Mito, As Máscaras de Deus, todo o trabalho do Campbell. E o Jung, isso era muito importante na minha vida no momento de adolescência. Então, quando eu vi esse curso, eu fui fazer. Eu fui lá e fiz toda uma graduação em psicanálise junguiana, depois entrei em um processo de análise, quando eu estava justamente saindo de São Paulo, e isso continua sendo não só uma ferramenta de trabalho para mim, mas uma ferramenta de autoconhecimento sempre, né? Perfeito. E como é importante a gente ter essa vontade mesmo, né, de ir em busca daquilo que do que nos grita mais, né? Então, eu vejo muito pessoal, eu gostaria de morar na praia, não sei, perto do mar, ou enfim, né? Mas enfim, será mesmo, né? Ou será que só em alguns momentos tu precisa disso? Eu tive contato com o campo, eu sempre fui de Porto Alegre, no caso, né? Então, mas a gente tem a casa na praia, então sempre tive, né, esse momento, e não tinha muito contato com o campo, né?
Foi então que eu passei a ter um pouco mais e perceber, né, que a beleza, na realidade, ela se encontra nas situações micros também. Porque eu estava muito acostumada a ver uma beleza macro, né? O pôr do sol no Guaíba, ou coisas nesse sentido, as paisagens mesmo, né? Que aquilo nos remete a certas vistas que são positivas, né? Dentro da psicologia. Mas quando a gente está no campo e a gente repara, por exemplo, assim, plantei uma sementinha, ela vai me dar um fruto daqui tanto tempo. Saber esperar, saber ver assim, o ciclo das sangas mesmo, né? Aqui tem muito, né? Difere bastante para cada bioma, né? Que a gente se encontra. Que a gente tô comentando um pouco mais do bioma Pampa mesmo, né? Sim. E acaba por ser tão encantador, né? Eu realmente é algo que eu sou muito apaixonada, assim, fazer um foguinho de chão, Claro. né? Colocar os pés na grama, assim, isso nos traz paz de verdade, né? Então são coisas que não realmente assim não tem preço, né? Sim. Eu acho que a gente não é ensinado a entender que a beleza está em nós, na realidade. É em como a gente olha para as coisas. Por exemplo, quando eu te ouço falar, como eu não sou aqui do Rio Grande, apesar de eu estar aqui há 12 anos, tem coisas que eu identifico que são um pouco culturais. Por exemplo, aqui em Bagé, todo mundo, quando pensa em praia, pensa em ir para o litoral de Santa Catarina. E muita gente tem a ideia de se aposentar e morar na praia. Hoje a gente tem, por exemplo, aquela loucura que é Camboriú e todas essas coisas, né? E tem um pouco uma cultura, não que São Paulo não tenha, mas é um pouco diferente. Tem um pouco essa cultura da praia como lugar onde a natureza está acontecendo de uma maneira espetacular. Eu acho isso bastante cultural do Rio Grande. E ao mesmo tempo a gente tem, não só aqui, tem muito em São Paulo, também muito no Rio de Janeiro, uma ideia de que a pessoa que vive no campo é jeca, que ela é ignorante, que viver no campo é passar trabalho. As pessoas realmente criaram sítios muito feios, várias delas, com as coisas todas atiradas no chão e tudo mais, que fica mais difícil da gente ver a beleza naquele lugar. Mas se a gente for, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar por muitas paisagens diferentes. Se você vai para o deserto, tem uma beleza ali de não ter árvore nenhuma e ter só um monte de areia. Tem uma beleza num alagado, num banhado com aquelas aves. Tem beleza na grama. Hoje eu sentei aqui de manhã, que eu estou no lugar onde a gente toma mate cedo, e o pasto estava todo úmido do orvalho, e o sol nasce desse lado, veio subindo e fazendo todas aquelas gotículas que estavam no pasto brilharem, aquilo parecia um monte de joia jogada no gramado. É lindo, mas a gente precisa ter olho para ver. Senão você senta aqui, olha e não vê. E fica com aquela ideia, tem que ir para a praia porque é o pôr do sol no Guaíba, porque é o mar. E isso é muito da educação também que a gente tem, porque a gente escuta falar, ai, a mãe falando, a tia falando, ai, eu vou para a praia, porque na praia eu relaxo e tudo mais. E tem um caso muito interessante que é uma amiga nossa que achava isso. Aí foi para a praia, comprou a casa na praia, ficou lá na praia. Aí ela começou a viver na praia e falou, meu Deus do céu, é um inferno isso aqui, no final de semana é isso aqui. Aí ela matou toda a vontade dela, que ela achou que ela ia ser feliz morando na praia. E agora deve fazer uns 6 meses, mais ou menos, que ela trocou a praia pela serra, foi para o campo. E viu que aquela coisa da praia que ela tinha era uma coisa muito mais incutida do que a verdade do que ela deveria viver, né? E o momento que ela estava com a família também. Então a gente precisa se ouvir mais, a gente precisa se dar mais a oportunidade de conhecer coisas diferentes, ser mais plástico mentalmente, porque senão a gente se engessa, entendeu? Como é que tem que ser o cabelo, para onde é que você tem que viajar, o que é bonito, o que é feio, e a gente fica super limitado. E é isso que nos adoece, entende? É isso que nos torna tão distantes de nós mesmos. E quando a gente fala de permacultura, eu estou falando de uma ferramenta que me ajuda a ler a paisagem. E naturalmente, entrando em contato com a paisagem de uma maneira natural, sem esses preconceitos todos, eu vou enxergar a beleza, eu vou enxergar as oportunidades, eu vou enxergar tudo que tem ali.
E por correspondência, internamente, eu começo a escutar a minha própria natureza, a ver o que eu entendo como natural e bom para mim. Assim como quando eu vou aplicar permacultura, eu falo, bom, é bom eu posicionar a casa aqui, por causa disso, disso, daquilo. É bom a horta desse lado, esses animais eu vou ter, esses eu não vou ter. E aí, fazendo essa leitura da paisagem, você automaticamente faz uma alquimia interior. Então, eu tenho esse trabalho aqui com a Escola Rama, que é leitura da paisagem e alquimia interior. Quando a gente começa a ser melhor, a aplicação da permacultura também é melhor. E a gente é melhor sendo quem a gente é. É óbvio, né? A Catarina é uma coisa, eu sou outra coisa, a Mari é outra coisa, a Dani é outra, entende? Somos diferentes, e não tem Então, problema. graças a Deus, Graças porque se eu fosse você, você fosse eu, a gente nem ia ter o que conversar. O que eu vou falar com, né, com você, se você é como eu? O que eu vou falar com o outro, se o outro... Então, a gente precisa permitir essa diversidade individual para realmente encontrar soluções para o nosso mundo. Então, o Bill Mollison diz que é uma ignorância nossa a gente tentar igualar as diferenças ao invés de usar as diferenças de forma criativa para solucionar as coisas. E quando você vai para a natureza, você vê que é assim, essa planta é miúca, ela é pontuda. Um feijão, não, ele tem uma folha redonda e dá uma... Cada coisa na paisagem, na natureza, ela tem um jeito de ser. O cachorro é de um jeito, ele não é igual a galinha. Eu não posso querer que o cachorro seja a galinha. Não é essa ideia de igualdade, é a ideia de diversidade, com todo o respeito, com todos os limites que a gente tem que ter para se relacionar, mas onde cada um pode expressar o seu melhor, pode expressar o seu talento, ter a profissão que realmente sai bem, né? Aquele lugar, aquelas coisas que a gente se sai bem fazendo elas, ao invés de ficar sempre limitado com as determinações sociais, com as determinações da educação, com os engessamentos mentais que a gente tem. E a permacultura nos ajuda a fazer essa leitura a partir de fora, assim como a psicanálise junguiana vai direto lá para dentro, né? Então, através do contato com a natureza, eu posso ficar fazendo espelhamentos, né? Eu aplico a natureza e faço alquimia interior, espelho. Então, eu, na verdade, faço a mesma coisa a minha vida inteira, que é aprender. Ai, ai. Nossa. Voltou. Calma que vai voltar, gente. Aproveitar. Voltou. Voltou, ó. E eu acredito que o que a gente tem que fazer interior? Isso. O que eu acredito é que o que a gente tem para fazer aqui é realmente nos tornarmos pessoas melhores, que esse lugar... Essa é a minha ideia das coisas, que esse lugar é um planeta escola e que a gente está aqui para se conhecer e os desafios são o outro, a profissão, tudo que está ao redor. Então, não se trata da gente fazer tudo certinho e ter uma rotina de vida que cumpriu com aquilo que a mamãe falou, que a sociedade falou, mas da gente realmente encontrar o próprio caminho, trilhar ele e morrer com aquela... sensação de missão cumprida, com aquele sentimento, eu fiz tudo que eu podia, eu busquei realmente ser quem eu era. Eu tentei, né? E é isso que eu acredito que a gente tem que buscar. E que se a gente viver bem, a gente certamente vai morrer bem. E não é só a permacultura ou a psicanálise junguiana. Qualquer coisa que a gente faça, se a gente tem esse foco, a gente encontra o caminho para nós mesmos. Assim como se a gente tem a beleza dentro de nós, a gente vê a beleza na gotícula, vê a beleza na praia, vê a beleza na montanha, e a gente entende que a beleza está na forma como a gente se relaciona com as coisas. Nem sempre é nas coisas em si. E aí tá tudo em nós, né? No fim das contas. Ou a gente decide viver isso, ou é a vida que vai nos viver, não somos nós que vamos viver a vida. A vida passa pelo nosso corpo e a gente nem sabe o que aconteceu. Exato. E o interessante disso também, que tu comentaste, assim, eu particularmente, eu escuto bastante as tuas lives, né? Seja as tuas, tu e do João, ou então apenas as individuais que vocês fazem, né? Sim. E de vez em quando eu até me emociono com as coisas que vocês comentam, assim, principalmente do Tati. Tem uma capacidade, assim, de comunicação muito, muito ampla, assim, assertiva, eu diria. É realmente uma inspiração, referência para mim. Vamos ver como é que a gente vai nesse processo. Mas o interessante, assim, que relacionado à permacultura, assim, que vocês também trazem, também abordam, é a espiritualidade, né? Então, como a nossa essência está atrelada à espiritualidade em si, para a gente não se esquecer
dessa situação, né? Porque eu vejo muito, assim, pelo cotidiano mesmo, por aquilo que a gente... Porque, pela rotina que a gente vivencia, assim, às vezes a gente esquece de fazer uma reza, de fazer um agradecimento mesmo, né? De eu tô aqui, tô vivo, o porquê disso, o que será que esse problema veio me trazer, o que vai me acarretar de uma situação possível, como eu posso usar da criatividade, né, para me guiar e me trazer assim um pouco mais de autoridade naquilo que eu preciso solucionar, né? Claro. Então eu realmente assim inclusive algo para vocês continuarem, né? Realmente eu particularmente sou super fã assim das pessoas que elogiam, né? Que elas comentam, nossa, gosto muito do seu trabalho. Isso dá um impulso, tenho certeza, para continuar, né? Nessa filosofia, assim, nessas lives que são praticamente diárias, né? Semanais, no caso, que vocês apresentam. Então, A bom, gente não enfim, tem como fazer outra coisa, você entende? Porque no momento, o João é uma pessoa com muito propósito, sempre foi a vida toda muito honesta, assim, com ele mesmo, muito verdadeiro com ele mesmo. Então, o que ele sabe que é certo de fazer, ele vai e faz, né? E por causa disso também ele encontrou tanta resistência. Ou seja, você sabe que é certo a agricultura orgânica, você vai lá e faz aquilo de todo o coração. E as ideias que são opostas àquilo combatem, e ele não importa, ele foi em frente sempre. E eu, com as minhas incomodações existenciais, não tive como não ir buscar o que eu queria fazer. Então, na realidade, o que as pessoas veem no Instagram é o resultado da nossa vida. Eu não posto no Instagram para fazer uma postagem, eu posto as coisas que estão acontecendo. Todas as fotos são nossas, não tem foto baixada de internet ou história de alguém. Tudo que está ali é o que a gente está fazendo e vivendo. E a gente não conseguiria fazer as coisas de outra forma. Por quê? Quando você acha esse seu propósito que está alinhado com a sua essência, você não pode mais fazer outra coisa. Você vai sair numa live, você vai falar conforme que você vai fazer o trabalho que você é. E aí isso está dentro do que eu chamo de vida integral. Então, não é que assim que a gente fala de espiritualidade, de agricultura, disso ou daquilo. A gente fala da vida integral. E um ser integral, ele não é um corpo que perambula por aí. Ele é um corpo com um espírito, com um psiquismo, com um conjunto de valores. Ele está inserido num contexto. Eu estou aqui em Bagé e tem isso. Então, a gente tem que se pensar como um ser integral. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu estou muito mal de dinheiro, mas eu estou muito bem espiritualmente. Ou, eu preciso cuidar da minha parte espiritual porque eu só estou focando no meu trabalho. E isso que são? Falas da pessoa que não tem uma vida inteira. Porque tem que estar tudo bom. É o espiritual, o material, tem que estar tudo bom. Quando você foca que é um ser inteiro, todas as suas partes têm que estar bem. Então, imagina assim, quando é que você está saudável? Quando seu corpo está inteiro funcionando. Se você está com um problema no fígado, você está com um pedaço ali que não está no conjunto, não está inteiro. Então, você pensa sempre como um corpo inteiro, como é que o resto do corpo pode ajudar o fígado, como é que os hábitos que eu tenho ajudam esse órgão. Então, a gente começa a fazer isso de uma forma muito natural. Em vez de você ter aquela lista de tarefas todo dia para fazer, você começa... Naturalmente, você vai lembrar de orar, naturalmente, você vai lembrar de agradecer, certo? Aí, óbvio que você não vai estar comendo veneno. Então, entende? Tudo fica muito simples. Mas é uma decisão, antes de mais nada, uma decisão interna de viver a vida integral, de viver a própria vocação. Isso é metade do caminho. Se eu paro e vou dormir, antes de dormir, eu oro, eu agradeço, eu relaxo, eu respiro, eu ponho um olhinho de lavanda e eu digo assim, é isso que eu tenho que fazer? Sabe, essas perguntas que a gente tem que fazer, a gente vê se está dentro do propósito, tem que checar todo dia isso aí. Porque aí você vai realmente, no outro dia, acordar de forma a fazer melhores escolhas. Senão você vai entrar no bolo do automatismo e tudo mais. Então é importante a gente estar dentro da gente, realmente se habitar, estar presente no nosso dia a dia para poder viver a própria vocação. E isso que acontece? Nos integra, nos torna inteiros, nosso corpo, nossa mente, nosso coração, tudo está junto, não está uma coisa para cada lado. E aí tudo é muito mais simples.
Você acha que eu tenho que lembrar de ser espiritual ou cuidar da minha alma? Não, a alma tá lá, tá junto com o corpo, tá? Você acha que eu tenho que lembrar de comer um troço? Se eu chego perto de um açúcar, eu já sei que não é para eu comer aquilo. Não preciso ficar pensando, eu não posso comer açúcar, eu tenho que comer verdura, eu tenho que... Então, é isso que a gente tem que buscar. A vida integral traz simplicidade para o nosso dia. E aí, o nosso tempo rende. Aí, as coisas acontecem de uma forma muito mais fácil, mais fluida. Isso, é. Exato. E às vezes a gente realmente se prende a certas amarras, né? Que não fazem tanto sentido, né? Então, realmente, assim, alguém comentou aqui, nossa, que esclarecedor. Então, realmente, é esclarecedor. A gente precisa viver aquilo que a gente acredita, né? E, obviamente, a gente vai... Então, quando a gente aborda certos assuntos aqui, né, dentro da nossa página da Ecotelhado, claro, eu, inclusive, fui até Bagé para encontrar com vocês. Então, fui lá, assim, sem ser convidada, não avisei nada, de lá, ó, bati na porta, eles bem... Mas é isso, eu acredito assim que a gente também precisa ir de encontro com aquilo que a gente acredita, né? De certa maneira. Porque a gente é dono de si, mas a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Para que a gente consiga estabelecer dentro da nossa rotina diária certas situações e demandas que façam a gente chegar até aquele determinado ponto. E se no caso tem alguém que está meio perdido nessa situação, não sabe muito bem para onde caminhar, então cada pessoa é um ser, né? Com a sua individualidade, com o seu contexto inserido, etc. Mas que a busca por si, então, que aquilo que a Tati já tinha comentado, mas eu diria assim, a busca também pela natureza propriamente, né? Por ter esse contato diário, é realmente algo esclarecedor, então, né? Então, eu queria também te perguntar um pouco sobre como que foi o teu encontro com o João Rocket. E como isso influenciou na tua vida, né? Em relação ao encontro da permacultura em si. E vocês são demais, né? Um casal maravilhoso. Tem uma lei universal e a gente vive num universo que a gente não conhece. E uma das leis é que os semelhantes se atraem. Ai, meu Deus, bem na hora H. Ai. Calma que vai voltar, pessoal. Já aconteceu outras vezes. Peraí, voltou. Voltou. Onde é que cortou? Eu estava dizendo que eu e o João, a gente não teria como não se conhecer, porque a gente tinha muitas semelhanças e essas semelhanças se atraíram. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma necessidade de um do outro. Isso eu estou imaginando que a gente existe no universo sem se conhecer ainda. Uhum. E a gente é de signos complementares, né? A gente se completa muito. Então, na realidade, a gente é muito diferente, eu e o João. Em personalidade, né? Em sexos opostos. Quais são os signos de vocês? Eu sou touro e ele é escorpião. Sim. Nossa, e aí, vocês são... nós estamos plugados. E aí, dentro existia uma semelhança, né? Existia um amor pela natureza, existia toda uma vocação, essa voz que está ecoando, que às vezes nem sempre a gente escuta, está ressoando lá dentro. E essas semelhanças de vozes se atraem. Isso é o que eu realmente acredito que acontece no plano imaterial. Mas aí, tanto eu e ele frequentávamos e colaborávamos com uma comunidade em Minas Gerais, e a gente se conheceu nessa comunidade. E aí eu brinco, porque as religiões abraâmicas, eu amo estudar as religiões, adoro. Todas elas dizem que se você conhecer o seu marido, o seu companheiro perto da água, isso é um bom sinal. Porque a água é um símbolo de pureza, isso significa que seu casamento vai dar certo. Mas isso é uma coisa, é mais profundo que isso, mas era assim. E eu e o João, a gente se conheceu na lavanderia dessa comunidade, de uma das fazendas dessa comunidade. Aí eu brincava assim, será que lavanderia vale, né? Porque tem água limpa, mas tem água suja. Mas a gente se conheceu nessa lavanderia. Nessa comunidade. E aí, a gente trabalhava lá como voluntário e tudo mais, né? E minha filha, depois disso, nunca mais a gente se desgrudou
A gente falava por telefone e era Skype na época, imagina, nem tinha Zoom, não sei o quê. Todo dia, é uma coisa assim. E depois, finalmente, eu mudei para cá, a gente casou e tudo mais, e também não nos desgrudamos. Eu falo assim, ó, não é um casamento assim, não, é casamento 24 horas, porque você dorme e acorda junto, trabalha junto, faz tudo junto. E realmente, isso potencializou o trabalho de nós dois de uma maneira impressionante. Então, a gente sempre fala como é importante a gente, né? Tá bem, tá dentro desse propósito, ou buscar ele, nem sempre a gente sabe tudo, todas as respostas, sempre a gente vai ter dúvidas, sempre a gente vai ter coisas para resolver. Mas você busca, pelo menos, ser você o máximo possível. Aí você acaba encontrando alguém que tem a ver com esse ser que você é. E isso potencializa a vida dos dois. E foi o que aconteceu. Então, teve um grande reflorescimento do Instituto, uma grande ampliação do trabalho dos dois. E isso é o que a gente está, graças a Deus, vivendo hoje. Tem muito por viver, muito por fazer, porque a gente está na bobina, graças a Deus, virando para o lado positivo da coisa, fazendo o melhor que a gente pode dentro desse propósito, né? Então, foi meio assim que a gente se conheceu e se juntou. E aí foi super o propósito da vida, né? Então, da vida. E aí não quer dizer que as coisas não vão mudar de rumo, que a gente vai... Por exemplo, eu tenho trazido cada vez mais coisas da alquimia interior, da psicanálise junguiana. Agora eu estou estudando muito a biografia por essa visão antroposófica e tudo mais. E eu estou sempre com milhões de novos projetos e trazendo coisas novas, né? E o que eu vejo nesse contexto todo? A permacultura, ela é uma coisa de base. Todo mundo devia ter uma vida de abundância, com alimento puro, com água pura. Você entende? Isso é base para a gente fazer qualquer outra coisa depois. Então, a gente ainda está precisando arrumar os pilares, né? Parar de fazer cocô na água, parar de poluir, destruir tudo. Então, a permacultura é essa ferramenta para a gente construir o elementar. O que é mais fundamental, todo mundo ter um mínimo de qualidade de vida, né? Então, eu e o João, a gente realmente trabalha por isso. Mas, em cima disso, ainda tem muito por edificar, que é esse desenvolvimento e esse crescimento pessoal, é construir uma sociedade de mais cooperação e de menos competição, é criar mais harmonia ao redor, é construir mercados de prosperidade coletiva. Então, a gente, sim, tem trabalho para muitas vidas, né? E a gente trabalha em diferentes frentes porque todas elas significam a mesma coisa. Ou seja, que a gente possa ser dignos seres humanos, verdadeiros seres humanos, e desempenhar cada um a sua missão, aprender cada um a sua lição, e nesse processo a gente se ajudar ao invés de se matar. Né? Mais ou menos por aí. Perfeito. Não, é muito interessante, né? Porque a gente tem os conceitos tão deturpados realmente, né? E essa é como as coisas se correlacionam, né? Eu gosto de falar também em relação à arquitetura mesmo, que ela é uma área que abrange psicologia, a agronomia, geologia, né? Então, diversas áreas, assim, de diferentes experimentações mesmo, porque quando tu tá projetando algum espaço realmente, tu precisa pensar no dia a dia daquela pessoa, né? Então, na dinâmica de como aquilo vai funcionar, diversos outros arquitetos assim, que eu acompanho, mais velhos, assim, também comentando sobre a sua trajetória em si, de como lidar com o cliente propriamente, né? Porque num primeiro momento, eu digo assim, a arquitetura é uma área muito humana, na realidade, né? Claro que ela tem toda essa parte matemática e engenharia da vida, mas ela é muito humana. E num primeiro momento a gente tem essa dificuldade, assim, de mostrar o verdadeiro eu, assim, né? Então, o arquiteto, ele tem esse trabalho de psicologia, realmente, que é de esmiuçar, assim, mas será que essa é a tua necessidade realmente? Né? Porque antes, daí ou então as brigas de casais, assim, não, o marido quer uma coisa e a esposa quer outra, né? Então, como é que a gente vai chegar num consenso, assim? Então, eu acredito que a permacultura também esteja atrelada a isso tudo, né? Porque, na realidade, o viver, ele não está dividido e segmentado, assim como a gente gosta de colocar dentro das caixinhas. Claro! Não tem como a gente colocar as coisas dentro das caixinhas.
Eu E aí, simplesmente integrar isso tudo, né? Eu vejo que como a permacultura aborda esses diferentes nichos também, né? E aí a gente está falando muito sobre a questão, né, do viver no campo. Também gostaria depois que tu comentasse um pouco sobre o curso de vocês. Mas o que eu queria perguntar agora também é como tu acha que a gente conseguiria aplicar a permacultura dentro dos nossos centros urbanos, assim, né? Qual maneira, né? Se é viável, se é somente no campo que isso é possível de acontecer. Formas, Então... tem muita forma de fazer. O que a gente precisa visualizar? Isso que você falou da arquitetura, que eu estava falando sobre a permacultura ou sobre outra coisa. O que é isso? É um princípio. Ou seja, mesmo que você seja arquiteta, isso seja um dos seus aspectos, e você vai lá como arquiteta desempenhar essa função de arquiteta, você vai com o seu ser integral. Certo? Você não vai largar a sua forma de pensar para trás, o seu histórico para trás, a sua visão do mundo para trás. Você vai desempenhar aquela função inteira, com tudo que você é. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Então você vê, por exemplo, pais e filhos. O filho acha que o pai é um pai. Ele esquece que o pai é uma função dentro daquele ser que é maior. Ele também é um profissional, sei lá, da arquitetura. Ele também é um marido. Ele também é um amigo. Ele é um ser com outros aspectos. Mas o filho só vê ele na função, pai. E exige que ele seja... que o ser integral dele seja essa uma coisa. Então é isso que acontece. Você vai lá fazer arquitetura e você se tolhe às vezes de colocar certas coisas, porque você ali parece que você tem que ser só aquela função. Então o que acontece, por exemplo, no nosso perfil do Instagram? Ali tem a vida integral. Eu falo muito, a gente fala muito de permacultura. O João é o grande pioneiro da permacultura no Brasil. É um trabalho gigantesco, um conteúdo absurdo, assim, né? No mundo, isso é uma coisa muito rica. E eu faço o possível para trazer tudo isso em termos de conteúdo. Mas a gente está falando de toda a vida. Porque se eu for um ser dilacerado interiormente, o que adianta eu saber como é que faz permacultura? Quando eu for desenhar o terreno para alguém, dar uma consultoria para alguém, por exemplo, como permacultor, esse ser dilacerado vai estar lá junto. E essa perspectiva do que eu sou vai afetar tudo que eu faço. Então, qual que é a ideia? Como é que a gente vai aplicar a permacultura? Parece que não tem nada a ver, mas tem. Como é que eu vou aplicar a permacultura na cidade? Porque eu vou pensar a partir dos princípios. Então, isso que a gente está falando é um princípio. A gente estava falando sobre os princípios. Aí. Eu estava dizendo que eu sou um ser integral e que onde uma parte de mim for, as outras partes vão juntas. Eu tenho que estar consciente disso. Então, se eu entendo permacultura e entendo, por exemplo, uma regra da natureza, se eu entendo uma lei natural, que é que a água, no seu estado líquido, ela escorre e desce. A água só sobe quando ela fica em estado de vapor e aí ela faz o movimento ascendente. Mas, se ela está em estado líquido, ela sempre escorre e desce. Se isso é uma regra, se isso é uma lei da natureza que eu não tenho como mudar, como revogar, quando eu estiver na cidade, eu vou enxergar a parede de um prédio e vou entender que ali a água bate, é acumulada e escorre. E isso é energia. Então, por que eu não faço uma parede verde ali? Só que eu tenho que partir da lógica do princípio. E se eu estiver no campo? A água tem uma relação com superfície, ela bate, acumula e escorre. Então, eu tenho um campo e eu vou saber que se eu não tenho um solo capaz de absorver essa água, ela vai bater ali, vai se acumular, vai escorrer. Vai assorear rio, vai levar a terra e tudo mais. Então, a partir do mesmo entendimento, eu vou achar uma solução para a cidade e vou achar uma solução no campo. Então, quando eu entendo os princípios reais da permacultura, qual é a lógica da natureza, como é que ela funciona,
eu consigo dar soluções tanto na cidade como no campo. Eu consigo dar soluções para pequenos problemas no meu quintal ou para uma grande fazenda ou para grandes reservas como nós trabalhamos, 800 milhões de hectares, uma reserva na Amazônia. Então, o que eu estou partindo? De princípios. Os princípios eu tenho lá, eu aprendi. Aí, o que tem? Esse ser humano capaz de enxergar como é que aquela lei, como é que aquele princípio está atuando naquele contexto. No contexto urbano, eu vou ter uma forma da água funcionar, porque eu tenho os elementos, eu tenho o prédio, eu tenho a rua, eu tenho o carro, eu tenho o poste. E no campo, eu tenho outros elementos, eu tenho o solo, eu tenho a casa também, eu tenho os telhados. Como é que eu aproveito isso? Um telhado é um captador de água, tanto na cidade quanto no campo. Então, esse princípio da água que escorre, eu vou fazer um telhado verde na cidade, eu vou fazer um telhado verde no campo. Ou eu vou captar água no solo no campo. Mas parte da gente realmente buscar, por isso esse é nosso assunto da busca do essencial, qual que é a essência da água? A essência da água é funcionar dessa maneira. Então, como é que eu lido com ela na cidade? Por que alaga? O que eu não entendi da água que eu não consigo manejar para que não alague? O que eu não consegui entender que eu destruo todo o campo, reviro toda a terra e de repente o rio está todo assoreado? Então a gente não entende o que acontece porque a gente não foca nesse essencial. O que é o essencial? Qual que é a ideia principal da água? A ideia principal da água é isso, que ela tem uma relação direta com superfície, que ela encosta e é acumulada e ela sempre escorre, mas que quando ela é aquecida, ela evapora e ela sobe, que a água sempre arredonda tudo, a água tem uma matriz circular, tudo que ela encosta, ela arredonda, então eu preciso olhar para a natureza, aprender com ela, dali extrair os princípios e depois, não importa se eu estou na cidade, na Amazônia, no Marrocos, em Bagé, eu vou enxergar a ação dela. Eu vou ver aquela natureza, aquela essência acontecendo. E aí eu vou saber o que fazer. Então, primeiro, o que a gente tem que buscar? Os princípios. Depois, a gente tem que se aprimorar como ser para ser capaz de enxergar. E depois você tem as ferramentas, que é a parte mais fácil, que é o buraco de bananeira, a mistura do barro. Isso é aquela parte que técnica, prática, que é a mais simples. O mais difícil para nós, que somos seres complicados, é enxergar a natureza e enxergar como ela está acontecendo nos diferentes ambientes. Porque por mais que a cidade seja um ambiente totalmente artificial, as leis naturais estão operando ali. Nasce o sol, o vento bate, a água escorre, está tudo ali. Mas as pessoas na cidade se alienaram tanto disso que elas não entendem o que está acontecendo. Então, não conseguem dar soluções ou não sabem como aplicar a permacultura. Mas tem muito para fazer com os conceitos da permacultura dentro de uma cidade. Com certeza. É isso, que é uma das coisas que a gente tenta aplicar aqui, né? E a gente percebe, assim, né? Se nós fomos pioneiros, então, na questão da introdução dos telhados verdes, assim, de transformar essa tecnologia em algo mais passível de acontecer realmente, assim, né? Mas a partir disso, então, a gente foi crescendo com essa ideia realmente, porque a questão de também trabalhar, quem fez isso, no caso, foi o meu pai, né? Foi o João também, outro João. É uma pessoa incrível, que sempre esteve dentro do campo, né? Ele é bem gauchão, assim, tipo o João. Eu achei eles muito similares em muitas coisas. Assim, esse jeito é meio grossão, aquelas coisas assim. Mas é bem divertido. Escorpião também, viu? Eu te falou, eu falei, meu Deus! Tudo a ver. Tô brincando. Mas foi a partir dessa questão dessa busca realmente, né? Por querer conviver com um pouco mais de natureza. Então, dentro dessa parte de ascensão, né? Da cidade mesmo. E aí, o que acontece? As ilhas de calor, né? Que a gente tanto comenta. Falta de arrefecimento dentro da cidade em si, né? Falta de ventilação. A gente teve problemas também com a questão da pandemia em si, né? As pessoas ficaram presas dentro dos seus condomínios, ou enfim. Imagina tu viver num prédio onde tu não, que tem aqueles prédios super enormes, assim, tu não pode abrir a janela, né? Não pode ventilar um ar natural, porque ele é tão alto. Então, comentando até em relação a esses prédios de Balneário Camboriú aí, que eu também
não me atrai muito. Mas, enfim, tem gosto para tudo. Mas por que é que a gente precisa pensar, né, dentro na hora de projetar mesmo, ou então como cliente, como consumidor, não, eu quero algo mais eu quero ter a possibilidade de ter uma vista linda, mas eu também quero sentir o ar fresco, né? Claro. Então, são essas questões, assim, a Ecotelhado, ela surgiu a partir de certas necessidades, assim, né, que foram impostas. Então, quero uma vida mais próxima da natureza, qual a maneira de eu conseguir solucionar a questão das enchentes, trazendo, assim, a tecnologia, por que não dizer o empreendedorismo, né? Que é uma coisa incrível, realmente, de abordar, assim, né? Isso te dá tantas possibilidades. E da questão da arte, assim, né? Do design mesmo. Os produtos, assim, eles foram pensados muito relacionados à biomimética, né? Que então tu olhar para a natureza e verificar o que dá certo, né? Porque a gente tem um organismo que é um organismo vivo, que está aí há muitos milhares de anos funcionando de uma maneira perfeita. Então, sim, é muito lógico, pelo menos para mim, para gente. É muito óbvio. Também, é muito óbvio que a gente precisa olhar para essas nuances e que a gente nunca pense, no caso, que a natureza não tem nada para nos ensinar propriamente, porque ela tem todas as respostas, só que a gente não sabe olhar. Então, a gente não sabe olhar e não aprende a olhar porque é arrogante. Então, a gente, quantos anos com um discurso de dominação da natureza, de separação da natureza, então a gente hoje está, na realidade, colhendo os frutos do que a gente plantou, né? Com a consciência que a gente tinha, não é uma crítica de dizer, é que a gente está num processo de crescimento, num processo de conhecimento das coisas. Por isso que a gente sempre reforça que pode fazer as coisas diferentes. Escolher amanhã mudar e melhorar. Isso que você falou, da Ecotelha vir de um processo de uma necessidade, é muito importante, porque a gente devia estar fazendo as coisas a partir do que a gente precisa. E a gente não precisa só do mundo material, a gente precisa de uma estruturação psíquica, a gente precisa de uma mente clara que sabe discernir, a gente precisa de uma vida com sentido. E aí a gente faz essas coisas, traz essas soluções dentro da permacultura, dentro de uma solução urbana como vocês têm, com a Ecotelha, com sistemas, para aproveitar a energia que está circulando na cidade, que trazem esse propósito. Então, não é só um objeto. Claro que é um objeto, que ele traz uma solução, ou como eu digo, né, eu faço um sistema de saneamento biológico, aquilo tem uma função muito clara, aquilo tem uma forma de ser feita, mas por trás daquilo tem o meu comprometimento, a minha responsabilidade de cuidar dos meus dejetos. Eu não simplesmente vou no banheiro, não sei onde vai parar. Eu faço um sistema de saneamento. Eu sou responsável, vai faltar alimento. O alimento vai encarecer e vai faltar. Eu sou responsável por fazer. Voltou. Eu sou responsável por aquilo, por tudo, né? É a questão da autorresponsabilidade, era isso que você estava comentando. Isso, então no momento que... O que acontece? Olha só, no momento que eu tenho uma ecotelha, no momento que eu tenho um telhado verde, no momento que eu tenho uma parede verde, o que eu estou fazendo dentro da cidade? Eu estou aproveitando várias energias disponíveis que circulam pela cidade. Sol, água, eu estou aproveitando essas energias que chegam na cidade, que são a natureza dentro da cidade, e estou dando um bom destino para elas. Quando eu estou dissociado de tudo isso e não penso em nada disso, você tem aqueles prédios, por exemplo, inteiros cobertos de vidro, que são espelhos para o sol. Então, ao invés de eu receber o sol e aproveitar aquele sol, eu jogo ele de volta para a cidade. O que esses prédios fazem? Eles aumentam muito a temperatura das cidades. E aí tá ali para bonito, como o povo da campanha diz, né? Assim, isso aí é para bonito. Tá ali para bonito, só que é feio, porque na realidade aquilo está criando um problema. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. No talo, ali no menos 17, para conseguir ficar lá, porque aquele prédio é tão quente que não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Aí o Bill Mollison fala
que a gente tem um problema como humanidade, que são os criadores de trabalho. Então, eu crio um grande trabalho, um grande projeto de um edifício desse. Daí eu tenho um grande trabalho, um grande custo energético e financeiro para construir esse prédio. E depois eu vou passar o resto da minha vida gastando dinheiro para arrefecer ele, para tornar ele termicamente minimamente agradável. Então, eu criei um desenho do caos, eu criei um desenho do problema. E a gente, por que faz isso? E você tem, na grande maioria das cidades do mundo, esse tipo de prédios. Uma dissociação ali do ser humano que projeta e investe naquilo, das energias que estão circulando pela cidade. Tem um prédio na Inglaterra, você sabe, é um prédio que é de espelho e ele é curvo. Então, ele é literalmente uma panela, um forno, que ainda converge os raios para uma área bem direta. Ali não pode estacionar o carro, porque o carro derrete. Ali ninguém pode andar na calçada, porque aquilo aumenta a temperatura no entorno de uma maneira maluca. Então, você vê que sentido teve a gente construir aquele prédio, aquilo tá ali no meio da cidade. Eu criei um grande problema. Então, eu criar soluções a partir de necessidades, que é gerenciar a energia solar que está circulando na cidade, gerenciar a água que está chegando na cidade. Eu vou chegar em verdejar o telhado, eu vou chegar numa solução onde eu dê um encaminhamento positivo para aquela energia. Se eu não olhar as coisas assim, eu vou criar um problema. Porque ou você vai para lá ou você vai para cá. Não tem outro jeito. Chega o sol e bate o sol na cidade. E aí, o que você faz? Cria um prédio que cria tudo isso? Quando você pode... É a vertente que a gente quer realmente abordar e chegar, né? Porque, olha, graças a Deus, na realidade, né, que tem acontecido assim, essas tendências propriamente, o pessoal tem abordado mais. Na realidade, sempre existiu. Então, vocês trabalham com permacultura já fazem muitos anos, né? Então, só que isso chega nas pessoas quando elas precisam saber, enfim, né? Em detrimento ali do que elas estão vivendo, etc. Mas que isso, no caso, já é algo muito antigo, né? Já é algo que já vem de muitos anos, mas que precisa ter o seu caminhar, né? Então, hoje, em 2022, no caso, foi um ano onde uma das principais tendências, né, que vai ser falada, que vai ser abordada, assim, é a questão do design biofílico. E o design biofílico, ele prega para a gente retornar para a natureza, porque a gente já entende, a gente já sabe, dentro da psicologia, da psicoarquitetura ou da neuroarquitetura também, que o local que a gente está inserido mexe com a nossa psique, né? Então, quando a gente aborda a questão de trazer a natureza de volta, seja para os nossos centros urbanos, é porque a gente está falando algo sobre a saúde integral das pessoas. Eu me mudar para o campo, eu ia saber que eu preciso, em algum momento, passar aquele que o pessoal chama assim, no banho de floresta, né? Que é uma coisa comprovada já, que tu estar perto, próximo da natureza, vai te trazer um benefício enorme, né? Para a tua psique, assim, para o teu ser. Então, a gente pontuar essas situações para que as pessoas realmente venham a entender melhor, né? Venham a querer seguir. Só que não adianta a gente obrigar ninguém a nada, né? Não. Todo mundo precisa seguir a sua essência. Mas que o pessoal comentava assim, né? Uma arquitetura de luxo, uma coisa ali com porcelanato tal, super cinza. E aí agora dentro da neuroarquitetura, da psicoarquitetura, né? Do design biofílico, a gente está percebendo que alguns elementos não são tão bem entendidos pelo nosso inconsciente, no caso. Sim. Né? Então, quando a gente consegue abordar uma arquitetura um pouco mais orgânica, né? Que eu fui aí na rama mesmo, e tem os espaços assim que tu percebe, né? Que eles foram criados e feitos com material local, né? Não só com isso, assim, mas pela uma arquitetura que é orgânica, que ela abraça, né? Inclusive o espaço que vocês usam para ensinar. A geodésica. A gente entrou ali, né, para dar uma olhada
E uma das coisas que o João comentou, assim, que ficou na minha cabeça, no caso, é que quando a gente está aprendendo algo, não necessariamente a gente precisa estar voltado com a nossa atenção 100% para o exterior, né? Por isso que aquele espaço foi o espaço do ensinar, porque estão todos ali naquele casulo, de certa maneira, né? Voltados para aprender alguma coisa. E a partir depois, então, que foi compreendido, né? O que vocês estavam passando, daí sai e tem as vivências, né? Que então é algo que realmente, assim, a gente, às vezes, na hora de projetar as coisas, enfim, a gente fica um pouco no automático, sabe? Isso foi ensinado assim, é mais fácil assado, já pega aquela lareira tal. Então, às vezes, dá preguiça, assim, né? Da gente pensar em outras soluções e outras coisas. Mas que realmente, assim, acredito que, no fim das contas, o que pode estar bem atrelado, né, na hora da morte, digamos assim, é essa questão de eu fiz aquilo tudo que eu acreditei, eu podia, né? que eu acreditei, dei o meu máximo, né? Quando você sabe que você tem que fazer uma coisa e não faz, isso é um problema, então a gente tem que seguir. E a gente tem que ver que todo o contexto educacional nosso, ele aponta para alguns lugares. E a arquitetura, a agronomia, a medicina, elas são faculdades muito controladas pelas empresas, né? Então, você vai aprender que o piso tal é maravilhoso, aí você vai ficar com aquele condicionamento, a agronomia toda voltada para a questão dos venenos e tudo mais, né? A medicina da venda dos... Então, você tem todo um conjunto educacional que também não vai ajudar nessa biofilia. Por quê? Como que eu vou ser amiga da vida se eu não sou ensinada a olhar para a vida e ser amiga da vida, né? Então, biofilia é essa filiação, essa amizade que a gente pode ter com a vida. Isso é uma coisa que os povos de todos os tempos tiveram, isso é atemporal. A gente acha que vai aprender isso agora, mas não, porque 5.000 anos antes de Cristo, a pirâmide de Saqqara, no Egito, foi construída com proporções que fizessem com que aquilo fosse uma câmara de cura, com que a casa, toda a questão da proporção áurea na arquitetura, com que aquilo tivesse uma capacidade curativa. Então, esse conhecimento, ele está disponível para a humanidade realmente há milênios. A gente pode ter descoberto ontem, pode ser que a gente só descubra amanhã, mas a gente tem que entender que, como humanidade, nós recebemos essa informação e que nos cabe não esquecer o que a gente já aprendeu em outras vidas ou com a história da humanidade e continuar no sentido de fazer melhores escolhas, porque senão a gente acha que o passado ninguém sabia nada, a gente acha que essas coisas não eram conhecidas, mas na realidade essa arquitetura, essas formas e o fato do ambiente nos afetar é uma coisa que Hermes Trismegisto já falou, que lá 5.000 antes de Cristo já existia, que depois os gregos aplicaram isso nos templos. Então a gente tem que entender que tem uma atemporalidade nesse conhecimento que está disponível. E nos cabe ir lá e catar essas coisas, viver essas coisas, parar de ser medroso e viver as coisas que a gente tem que viver com as informações de valor que estão disponíveis. E essa biofilia é uma coisa, na verdade, inata. Aí, Voltou. biofilia. A gente está ligado à vida. Inata. A gente está conectado à vida, ou seja, a biofilia, na realidade, ela é uma condição inata do ser humano, porque a gente está vivo. Voltou de novo. Voltou. Agora vai. Então, pensa o seguinte, se eu não for biofílico, onde é que eu tô? Porque a minha filiação é com a vida, porque eu tô viva. Se meu corpo está se movimentando, se eu tô me nutrindo do que a natureza dá, dos alimentos, como é que eu vou ser contra isso, né? Então é um nonsense total esse tipo de escolha. A gente só tem a opção de ser biofílico se a gente quiser continuar. A gente só tem a opção de realmente olhar para a natureza. A permacultura, ela é a solução. Não é uma coisa... É uma coisa óbvia, né? É o que a gente vai chegar em algum momento da consciência nessa conclusão. Claro que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua
forma de enxergar as coisas, mas na verdade, se a gente olhar... se a gente olhar 5.000 antes de Cristo, se a gente olhar 500 antes de Cristo, se a gente olhar 1.300, a gente vai ver que as coisas que funcionam e que perduraram no tempo têm essa coligação positiva com a vida, tem esse foco em atender as necessidades reais, e é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Inclusive, assim, essa questão aí do banho de floresta, que a gente precisa ter as comprovações científicas agora para fazer. Então, enfim, que bom que tem a comprovação científica para nos embasar e que a gente, né? A natureza. Algumas mentes precisam. Algumas mentes precisam que a ciência diga, outras mentes precisam que o padre diga, outras mentes precisam que o melhor amigo diga, você entende? Porque a gente tem uma falta de busca das confirmações dentro de nós. Então a gente tem que alguém que a gente confia confirmar para nós. O seu professor lá que você mais confiava, você perguntar para ele, a sua mãe que você confia, você perguntar para ela, ou se você confia na ciência, você espera a ciência. E é isso que a gente vive, né? Nós somos seres crentes. A gente crê, ou na ciência, ou em Deus. A gente tem que crer em alguma coisa, e aí, quando isso que a gente acredita nos confirma algo, aí a gente faz. Mas acontece que nós somos uma fonte de confirmação, nós somos uma fonte de conexão divina, então a gente precisa também, cada um de nós, encontrar esse elo, por isso a reconexão, para a gente poder dar respostas mais autênticas, né, na nossa vida e colaborar com esse todo a partir dessa fonte de sabedoria que a gente tem na realidade, né? Mas que se desconectou. E a natureza nos ajuda a isso, né? A gente olha uma planta e começa a entender, a gente começa... E uma coisa muito interessante, eu gosto muito de história, assim, é uma coisa que me prende muito, assim, e aí esses dias passando, rolando feed, eu acho, alguma coisa assim, de uns assuntos que eu gosto de ver, encontraram, não sei aonde, um sapato tal, que ele a questão da materialidade em si, ele aprofundava, no caso, a energia que o nosso caminhar, que os nossos pés têm com a terra. Porque a terra, no caso, né, enfim, a gente se esquece, mas ela é um campo extremamente energético, assim, né? Então, antigamente não existia carro, a gente, né? Mas o pessoal caminhava bem mais, né? Longas caminhadas. E aí, então, existia esse tal sapato, né? Que tu vai conseguir elaborar um sapato assim e entender que a terra está te dando isso, se tu tá presente naquele momento, inserido naquele bioma realmente, né? Então, isso é dos antigos, né? Então, a gente nossa, não, sou moderno, contemporâneo, quantas coisas aqui do meu super celular, ou enfim, né? Que a gente vê, assim, que não fazem tanto sentido, assim. Ou, enfim, até... coisas que a gente... Da cultura mesmo, né? Que são engraçadas. O meu status, eu sou do camarote tal, né? Hoje no carnaval o pessoal foi festejar e tudo mais. Aí a gente fica nessas questões, assim, né? Que foram todas criadas pela nossa sociedade propriamente. Porque a gente não precisa de nada disso para ser feliz, né? Pra gente ser saudável, assim. É até aquela questão assim, nossa, mas o marketing mesmo, ele tá atrelado a isso, né? Então, fuma um Marlboro porque isso é culturalmente legal, né? Imagina, as pessoas pitavam até no avião, né? Imagina a loucura que era essa época, assim, nos 80, não sei direito, não, né? Então, essas coisas, claro, a gente vai modificando. Até a questão, quando criança, era o que eu mais queria era comer um McDonald's, né? E hoje em dia é tipo, nossa, eu não quero por nada. Assim, vou pela rua do lado, nem passo na frente. Prefiro bem mais preparar meu alimento, assim, tipo, saber de onde está vindo, né? Então, a gente vai, enfim, crescendo e compreendendo, né, a nossa cultura realmente e modificando certas tendências, né? Luxúrias ou, enfim, coisas que são do cotidiano, né? Sim, a gente precisa ouvir um pouquinho esse conselho do Jung
que ele diz que quem olha para fora está dormindo e quem olha para dentro acorda, né? Então a gente tem até dentro de uma linguagem junguiana a extroversão, que não é ser comunicativo. Extroversão é você tomar o ambiente externo como referência para a sua vida. Isso que é ser extrovertido. E quando você é introvertido, você toma o seu interior como referência para você. Nós precisamos das duas coisas. Eu preciso olhar para dentro, ver quais são as referências, e aí eu olho para fora, mas sem ser determinada por aquilo que está acontecendo fora. Mas eu uso o que acontece fora como um elemento de análise para entender o meu próprio mundo. No momento em que eu virei uma pessoa determinada pelo que acontece fora, ou seja, aparece na TV, comprime isso, que isso é felicidade, você vai lá e compra. Você vai lá e faz. Então, quem está mandando, quem está dizendo o que você é e o que você vai fazer é tudo que está fora. Ou seja, faltou esse olhar para dentro, que o Jung fala, e começar a ter uma introversão, voltar-se para dentro e ver a própria história interna para ver se aquilo que estão te propondo fora faz sentido ou não. Né? Então, eu falo, por exemplo, de viver no campo para quem? Para as pessoas que querem viver no campo. Quem quer ficar na cidade, fica na cidade. Qual é a versão e a história de cada um? Então, eu digo o quê? Para mim, é a maior verdade da minha vida. Nada pode ter sido melhor na minha vida do que eu ir para o campo. Eu sei a diferença que fez na minha vida e na vida das outras pessoas. Pelo menos trazer um pouco mais de natureza para a própria vida. Eu sei dessa verdade, eu falo dessa verdade. Agora, você escuta, o outro escuta, vai lá dentro e vê se aquilo tem ressonância ou não. E o que é que acontece? A gente para de ter essa introversão, para de olhar para dentro e começa só a fazer tudo que todo mundo fala do lado de fora. Então, isso realmente cria uma grande confusão. E quanto menos segurança a gente tem, mais sujeito a gente está a essas determinações externas e mais essa nossa essência começa a ser dilacerada, esmigaçada e acabada. Então, isso que eu estava falando do Campbell, que sempre foi uma grande referência para mim na adolescência, ele estuda mitologia comparada. Eu nunca mais parei de estudar mitologia, eu continuo estudando, faço parte de um grupo de mitologia com abordagem junguiana e tudo mais, porque todos os símbolos de dilaceramento na mitologia, então fala assim, fulano foi esquartejado, Beltrano arrancou a cabeça. Isso são todos símbolos do que na realidade acontece com o nosso psiquismo quando a gente deixa certas forças destruírem a nossa essência, a nossa natureza. É por isso que nas histórias se fala com essa linguagem simbólica, mas é um símbolo do que de fato acontece dentro de nós. Então, se a gente não acordar, né, que como o Jung diz, não olhar para dentro e acordar, a gente vai viver esse tipo de coisa, vai achar que o carnaval... Eu até filmei, eu não postei pro pessoal, aquela frota indo para a praia e nós com a pista livre voltando para casa. Porque por que esse efeito manada e vai todo mundo se enfiar em Camboriú? Que diversão para ter nisso. Mas se a pessoa tem ressonância, aquilo é real nela, ela acha que se diverte, o que eu vou fazer? Ela vai lá e se diverte. Mas muitas vezes não é diversão, é só uma determinação social, uma necessidade de postar uma foto no Instagram que estava na praia para depois receber uma curtida e uma aprovação que de novo vem de fora, e aí você começa a ser mandado. E quando a gente é mandado pelas coisas de fora e não pelo que a gente realmente é, nós não estamos vivendo uma vida integral, uma vida real. E isso, ao longo do tempo, se acumula e vira um resultado na nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Perfeito. Não é? Ai, eu tô adorando o nosso papo aqui. Porque é bem isso, assim, às vezes a gente precisa comentar um pouco, sabe? Eu particularmente, assim, até como pessoa, às vezes tenho um pouco de... sou um pouco travada, assim, para falar a minha opinião sobre as coisas realmente. Né? Mas uma das coisas, assim, que o João comentou na nossa outra live era que, o que está acontecendo atualmente, né? As pessoas, elas estão vendo, assim, até em relação, vou abordar um assunto meio polêmico em si, mas é uma coisa que as cirurgias voltou? Cortou para mim, voltou. Que o João comentou numa live e eu perdi essa parte. Isso, o João comentou uma coisa que às vezes até pode ser um pouco polêmica, assim, né? Porque cada um tem o livre-arbítrio que quiser, tem a vontade que quiser. Mas a questão das cirurgias plásticas em si, tá? Ele comentou assim que hoje em dia
as pessoas querem todas ser iguais, né? Então, cada vez mais, assim, a gente vai perdendo essa diversidade que é tão bela, né? Não só, então, na nossa natureza, mas como nós humanos. Então, e aí, cada vez mais, assim, de geração em geração, a gente percebe, assim, essa vontade, né? E esse esquema, assim, com 18 anos as meninas já têm a 15. autonomia, etc. Se Com a mãe 15 anos, eu aprovar, não sei qual pai que deixa. deixam. Né? Mas, deixam e pagam, né? exatamente. Não sei porquê, mas assim, e a cirurgia plástica, ela foi criada na época da guerra, assim, né? Porque as pessoas se acabaram se deformando, assim, pela questão. E aí foi um auxílio para as pessoas viverem em sociedade se sentindo um pouco melhor consigo mesma. Porque é óbvio que a nossa estética importa e não tem problema a gente se importar com isso. A gente quer estar bem. Isso é a nossa face, a nossa meio de entrada, né? Mas que a gente se sinta confortável com aquelas nuances, né? Com aquelas diferenças, que elas podem ser, inclusive, o nosso diferencial, né? Se a gente aprende quem você é. Exato. E esse feio e esse bonito que as pessoas tentam corrigir, entre aspas, com a cirurgia, ela está dentro de um conceito de massificação do que é a beleza de cada pessoa, né? E aí a gente começa a ficar incapaz de ver a beleza em alguém que não tem aquele formato de corpo, porque a gente fica assim, o bonito o seio é desse assim. Tamanho, a bunda é assim, a altura é assado, o cabelo... Então, assim, é uma limitação muito grande. E aí, nesse contexto, a cirurgia plástica é de uma grande violência. É uma grande violência moral e é uma grande violência física. Porque se você pensar o seguinte, que é uma intervenção cirúrgica com todos os riscos que aquilo tem, e você, na sua cabeça, pensa assim, meu corpo é um templo maravilhoso. Quanto mais inviolado ele tiver, quanto mais puro ele tiver, quanto com menos cicatrizes ele tiver, mais maravilhoso ele é. Eu cuido disso. Como é que eu vou lá, por vontade própria, a me tomar uma anestesia, cortar um troço com bisturi para mudar uma forma que... Honesta, não é que é a forma que o universo que Deus te deu, é aquele instrumento que você tem para viver a sua vida. Não é uma questão de que tamanho, que não sei o quê, que as medidas, que o tamanho da boca, que o nariz. Então a gente não tem essa visão do próprio corpo, né? Então tem gente que vê o corpo como um grande parque de diversões. Aquilo é para você ter prazer, comendo, do jeito que for, né? E aí você usa o seu corpo dessa maneira. Outras pessoas veem um corpo como um grande templo, um grande receptáculo da alma, e aí elas são menos suscetíveis a esse tipo de intervenção, porque elas veem o corpo de uma outra forma. Outras estão completamente livres dos padrões de beleza e nunca vão pensar em fazer uma cirurgia porque vai se encaixar em outra. E eu mesmo tenho um exemplo assim muito próximo de uma pessoa que foi validada como bonita, ou seja, ganhou concurso de beleza e tudo mais, e foi lá e fez uma plástica, porque está totalmente inserida no padrão. Ou seja, mesmo tendo sido considerada uma pessoa bonita publicamente, não estava com as medidas perfeitas, foi lá e fez uma plástica. Então é o nível de escravidão que a pessoa tem com as determinações sociais, ou o nível de liberdade e segurança e amor próprio que a pessoa tem para não fazer a intervenção. Isso é a minha visão, eu acho de uma grande violência, eu acho uma grande banalização de uma ferramenta que servia, como você falou, para isso, né? Para a gente realmente se reconstituir, para ter um corpo mais organizado a partir de uma dilaceração de guerra, ou né, tem necessidades, às vezes as pessoas tiram o seio porque teve câncer e aí reconstitui. Eu acho super válido, mas quando vira uma coisa banal, porque meu narizinho tá meio centímetro para o lado que... Eu acho que cada um avalia, né? Mas para mim não serviria. Né? São coisas assim que, enfim, né? Às vezes até dentro do contexto inserido da cultura, enfim, até que eu tava comentando com um amigo meu, ai, não, mas olha, tô com uns pés de galinha aqui, tô até pensando em botar um botox. Aí eu dei risada, sabia que não era verdade. Mas é o que acontece realmente, sabe? Tu vê alguma pessoa fazendo e aí diz assim que é botox preventivo, né?
Mas aí tu fica... tu fica... Que horror esse mundo. Enfim, tendo que fazer a cada tantos meses, aquela coisa, e tu vira realmente um escravo daquela situação, né? Que são as coisas que a gente se impõe. Então, eu acho que o que a gente também quer abordar aqui e falar é que se a gente consegue olhar para o todo, né? Num contexto geral, onde a gente está inserido, questão da cultura, né? Para um pouco, se analisa e perceba, assim, né? E aí, a partir disso, olhar o nosso interior e aquilo que faz sentido pra gente, né? Vindo da família que a gente vem, na cultura que a gente está inserida, com o propósito de vida que a gente quer alcançar, ter, buscar. Então, como que a gente pode se tornar seres humanos melhores, né? Para essa vivência que é realmente a Terra, né? Então... E entender que essas transformações que a gente faz, porque as pessoas vão nos julgar, né? Porque, eu tô com um pé de galinha, isso não é realmente um mal para você, mas alguém vai te ver e aí você vai... que isso jamais vai nos fazer sentir bem, fazer a gente se sentir realmente em paz, né? A paz é um estado que está virando uma coisa muito pouco conhecida para as pessoas. A gente não sabe mais o que é ter paz, e aí a gente se acostuma só a buscar a aprovação de quem está do lado de fora. Exatamente. E aí, então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o curso de vocês, né, do Viver no Campo. Eu acho que a gente também abordou sobre um monte de coisa, tinha umas pautas que a gente queria comentar aqui, a gente foi e voltou, mas isso é sinal também de que o papo tá bem gostoso, tá fluido, né, e que a gente tá expondo, assim, a questão, assim, de algumas crenças, realmente, que podem vir auxiliar outra pessoa que tá aí, né, nos escutando, dispondo do seu tempo, no caso, para escutar isso. Então, espero que realmente inspire, né, outras pessoas. Por isso que me inspirou, no caso, muito o curso de vocês, né, do Viver no Campo. E inclusive, assim, eu sei que vocês têm pautas gratuitas, assim, né? Diariamente vocês já postam conteúdos, no caso. E além disso, vocês também têm o curso, que ele é um pouco maior, né? Então, se tu quiseres comentar um pouco sobre o curso de vocês, né? Tá super em aberto. Sim. O Instituto de Permacultura ele foi criado com um objetivo educacional. Ele foi criado para ser um centro de referência em permacultura e para difundir a permacultura no Brasil. E o João é um grande pioneiro nesse contexto. Então, a questão educacional, ela sempre permeou o trabalho. E com a história toda de pandemia, a gente começou a trazer os conteúdos para a internet. O que a gente sempre fazia presencialmente, a gente conseguiu formatar muito bem para um formato online, que hoje eu pessoalmente acho que funciona melhor que o presencial, porque a pessoa pode rever as aulas, porque a pessoa pode aplicar no lugar dela e já trazer as demandas. Então, apesar da distância física, o online ele funciona melhor. E a gente, nesse contexto, organizou as informações que antes eram presenciais nesse formato que funciona online e estamos compartilhando as coisas que a gente acredita serem essenciais, fundamentais para a gente buscar essa vida integral, para a gente não perder o essencial e ainda de quebra ter alimento de qualidade, ter vida plena, ter vida com ar livre, ter vida com espaço e tudo mais, né? Então é aquele ganha-ganha, tudo favorece tudo. E aí a gente tem 2 cursos e agora temos também os cursos gratuitos, que agora a inscrição está aberta. É uma semana que a gente faz de agricultura orgânica, que é especial dessa vez, ela tem um formato mais rico, diferente, né? São 7 aulas que está aberto para quem quiser participar dessa semana gratuita, é só se inscrever, que começa segunda-feira, se não me engano, começa dia 7 de março. E a gente vai passar essa semana toda junta falando disso, né? Isso é o que está disponível nesse momento. Perfeito. E então eu acho que só para encerrar, assim, né, a nossa conversa, já queria perguntar um pouco sobre... acho que travou aqui. Perdi. Deu uma travada, agora voltando. Eu queria questionar um pouco e perguntar como é que vocês tratam a questão do alimento em si, né?
se vocês consomem tudo que plantam, né? Como que funciona toda essa dinâmica para vocês. E se isso é um dos pontos, no caso, né? Um dos quesitos que influencia, assim, que é importante para essa saúde integral, né? Que a gente também comenta. Eu estava agora estudando algumas coisas e estava vendo que o Louis Pasteur, que é uma pessoa que teve muito relacionada à pesquisa dos patógenos, ele no leito de morte disse que uma pessoa, o Bernard, que ele encontrou a vida inteira, o Claude, estava certo, que o mais importante era o terreno, que o patógeno não era nada. Isso é uma fala dele que acabou não sendo tão divulgada, mas que é um fato, ele disse isso. O que a gente vê que tem correspondência na agricultura? O solo, o terreno, o ambiente da planta é o que é mais importante para a planta ser saudável, para a planta estar bem. Então, da mesma forma, se a gente pensar o nosso corpo como um terreno, a gente vai entender que nós temos que focar em salutogênese. Gênese da saúde, construir saúde. E a gente constrói saúde com a comida que a gente come, na verdade, com tudo que a gente se nutre. Comida é uma coisa diretamente ligada ao corpo físico. Mas se eu consumo certos conteúdos mentais e psíquicos, também aquilo é uma nutrição. Assim como se eu frequento lugares que têm uma certa arquitetura, tudo nos nutre. Mas quando eu estou falando do meu corpo físico, eu estou falando bastante sobre o que eu consumo, que alimentos eu consumo. Então tem tudo a ver o que você come com a sua saúde. E isso é algo que também é sabido, é conhecido desde sempre, se sabe desde sempre. Não tenho nenhuma luz aqui. Pois é, o que você come. Eu não achei que a gente ia falar de anoitecer. Ai, Jesus! Isso tem tudo a ver. E a gente aqui poderia viver exclusivamente do que a gente planta. Tem coisas que eu não tenho, por exemplo, banana, que eu compro. Mas se eu não comprasse a banana, eu teria aqui todo o alimento orgânico para suprir essa necessidade de um alimento puro, limpo, que a gente precisa, que também é algo muito simples. A gente tem que se desviciar, às vezes, um pouco do prazer e focar um pouquinho mais naquilo que constrói saúde. Não que a comida vá ser ruim, eu tenha que dizer isso, ou que você nunca mais vai comer alguma coisa, mas quando você cai a ficha e vê, e tenta, e percebe o mal que faz o açúcar, você para, na hora você para. Se você se gosta, se você não come mais. Então, é uma questão da gente, de novo, buscar isso, estar preocupado com a própria saúde, querer cuidar da própria saúde, e aí você vai focar o quê? No terreno. Seu corpo é o terreno. O terreno tem que estar preparado, o terreno tem que ser forte, você tem que construir saúde todo dia. E caso algum dia você venha ter que combater uma doença, você vai saber de novo que você fez tudo o que você podia, que você focou em ter saúde, então você vai ter paz. Você está tranquilo, mesmo que você tenha alguma coisa. Perfeito. Então tá, Tati. Muito obrigada aí pela tua presença, por toda a tua fala. Espero que em outro momento a gente também possa conversar novamente, né? Durante esse ano aí, conforme for as demandas, né? E tudo mais. Te agradeço, então, muito, muito pela tua presença. E por realmente, né? Tá fazendo um trabalho incrível. Eu acredito, inclusive, que a questão da pandemia, até de vocês conseguirem ter... organizado, então todo esse conhecimento que vocês têm para um formato online realmente foi algo muito efetivo. Inclusive eu, né, foi muito bom para mim, assim, né? Então é algo que a males que vem para bem, ou enfim, né? Essas coisas, a vida é como ela é. Mas eu te agradeço muito por ser esse exemplo, né? Por estar aí compactuando com as coisas que tu acredita, por dar a cara a tapa, né? De certa maneira, assim, por falar sobre isso, assim. E é isso, então. Muito obrigada, né? E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para mim ou para a Tati, né? Os nossos canais estão abertos aí. E se tu quiser fazer alguma consideração final, tá mais do que bem-vinda.
Eu quero agradecer. Quando você quiser, a gente pode conversar de novo, porque tem muito para a gente sempre falar sobre a verdade que a gente precisa viver mais, né? E dar sentido para essa nossa vida de uma maneira prática, né? No que a gente faz no dia a dia. Eu acho isso muito importante. E aí eu vou aproveitar esse escuro que está aqui para lembrar que o nosso corpo tem uma relação direta com a luz. E que quando a gente está no campo e a gente pode ver esse poente e esse nascente, a gente pode começar a se integrar um pouco com isso. Então, essa falta de luz agora, ela nos convida para um recolhimento. E todo o nosso hormônio, essa biofilia, essa amizade que a gente tem com a vida, os nossos ritmos circadianos, todos eles estão se movimentando para o recolhimento. Então, é importante a gente acolher isso também, desligar às vezes um pouco das luzes e viver mais no ritmo da luz. Só para aproveitar que eu estou aqui no escuro, porque já escureceu, e lembrar isso, que é uma coisa importante, que no fim é um chamamento para tudo que a gente falou, né? Que é buscar a própria natureza, buscar reconectar com essa natureza ao redor e realmente viver com mais leveza, com mais paz, porque a gente está aqui para ter uma vida de harmonia e abundância e não andar como a gente anda, numa guerra constante com a gente mesmo, com o vizinho aqui do lado, ou com o vizinho a quilômetros de distância, com outro país, porque já está disponível tudo que a gente precisa para viver melhor. Para viver bem, né? Feliz. Isso aí. Então tá. Beijo. Muito obrigada. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá, pessoal? Não se preocupe. Tchau. Então é isso. Tchau, Tati. Até a próxima. Beijo grande, muito obrigada. Até. Obrigada a você. Até.